Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Gonzato, eu sou médico, sou formado pela UnoESC, me formei aí no final de 2020 e hoje eu estou no meu R2 de Psiquiatria pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis e fiquei muito feliz aí com o convite de vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa relação entre as doenças cardíacas e as doenças psiquiátricas. Tem muito mais relações do que a gente imagina, até porque são doenças muito comuns. Muitas pessoas têm ambas as patologias, tanto psiquiátrica quanto as cardíacas. Então eu quero falar um pouquinho com vocês, primeiramente, sobre as doenças psiquiátricas em si, o uso dos medicamentos para tratar essas doenças psiquiátricas, que também pode afetar muito a parte cardíaca, e a questão de diagnóstico diferencial. Quando a gente fala das doenças psiquiátricas em si, muitas delas podem causar por si só um aumento do risco cardiovascular, como é o exemplo da depressão. Então eu vou falar de algumas doenças mais comuns aqui para vocês, tá? A depressão por si só ela pode aumentar o risco cardiovascular, assim como pessoas com doenças cardiovasculares podem ter o maior risco de depressão. Então são doenças que estão muito interligadas. Então a pessoa com depressão ela tem um risco maior de morbimortalidade. Ela tem maior risco de morbidade cardíaca e mortalidade cardíaca, né? Seja pelas questões inflamatórias, alteração plaquetária, né? Tem muitos estudos trazendo esse lado hoje em dia. Então, a pessoa por ter uma depressão por si só, aumenta o risco cardiovascular dela. Porque imagina uma pessoa com anedonia, com avolia, uma pessoa que fica só em casa, sem vontade, sedentária. É claro que essa pessoa vai ter hábitos de vida também que vão acabar prejudicando muito essa parte cardíaca. Quando a gente fala do transtorno afetivo bipolar, uma depressão bipolar, esse paciente, pelo simples fato de ter essa doença, ele tem 2 vezes maior risco de morte cardiovascular. Quando a gente fala de uma esquizofrenia, por exemplo, um paciente que fuma muito, um paciente que tem uma doença que tem uma associação altíssima com tabagismo, assim como o transtorno bipolar tem essa associação com tabagismo, a esquizofrenia também está muito ligada com transtornos, com doenças cardíacas. Esse excesso de tabagismo para tentar regular a questão dopaminérgica, sintomas negativos, é muito comum no esquizofrênico. Então imagina uma pessoa também com muitos sintomas negativos, embotada, o dia inteiro fumando em casa sedentária, o risco cardiovascular dela vai ser muito mais alto. Quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, é muito comum alguns comportamentos compensatórios. Então eu já atendi pacientes, por exemplo, que tendo ansiedade utilizavam o álcool muitas vezes, né, para ter algum efeito ali sedativo e abaixar um pouco dessa ansiedade. Então esses comportamentos compensatórios também podem estar muito ligados com doenças cardiovasculares. Quando a pessoa tem um transtorno de humor, seja a questão da depressão e tudo mais, é muito comum ela procurar também alimentos hiperpalatáveis, com muito açúcar, ultraprocessados, a via hedônica do apetite. Então, isso também acaba aumentando o risco cardiovascular dela. Agora, quando a gente fala dos medicamentos em si, a gente tem que ter um cuidado maior. Eu vou falar de algumas classes principais aqui que a gente usa e dos principais colaterais que estão muito ligados também com essas questões cardíacas. Por exemplo, os antidepressivos, os ISRS, por exemplo, que a gente acaba utilizando muito. Todas as medicações a gente tem que se questionar. Essa medicação que a gente vai usar na parte psiquiátrica, ela pode alterar frequência cardíaca, ela pode gerar dislipidemia, ela pode alterar o perfil lipídico, pode gerar resistência à insulina. A gente sempre tem que se questionar isso. Questão da pressão arterial. Então, por exemplo, começando aí pelos antidepressivos, os ISRS, que a gente usa muito na prática. Citalopram, por exemplo, pode gerar alteração do intervalo QT. Paroxetina tem uma tendência maior ao ganho de peso. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de escolher a droga certa para o paciente. Quando a gente vai para os duais, por exemplo, os duais, como a venlafaxina, tem essa tendência à hipertensão pela ativação noradrenérgica, dopaminérgica. Então a gente também tem que cuidar disso. Não é todo paciente que se beneficiaria ou que os benefícios seriam maiores do que os riscos. Isso a gente tem que estar sempre pesando. Duloxetina tem uma leve tendência à hipertensão também, mas se essa hipertensão já vinha controlada, a tendência é que ela se mantenha controlada. Então cada droga vai ter a sua especificidade.
né? Medicamentos que acabam interagindo muito com a CYP, por exemplo, fluoxetina, bupropiona. Essas medicações elas podem interagir com beta-bloqueadores, elas podem interagir com clopidogrel, podem diminuir a ação do clopidogrel. Então são medicações que a gente tem que ter um certo cuidado, focando nos colaterais dessa parte cardiológica. Outros antidepressivos muito usados, aí, os tricíclicos. Os tricíclicos têm muitas interações cardíacas, né? Desde alteração de QT, questão de hipertensão, ganho de peso, dislipidemia. Então, muitas vezes, num idoso, a gente faz um eletrocardiograma antes de iniciar essas medicações. Tem algumas medicações, eles vão ter o seu risco aumentado de torsade de Points. Então, a gente tem que cuidar muito com algumas medicações, principalmente em idosos, tá? Quando a gente fala, por exemplo, dos antipsicóticos, é muito comum a associação de antipsicóticos com síndrome metabólica, tá? Com dislipidemia, aumento de colesterol, aumento da circunferência abdominal, aumento de peso, é extremamente comum, tá? Desde risperidona, quetiapina, olanzapina, principalmente esse da segunda geração, é muito comum essas alterações metabólicas e são medicações muito utilizadas na nossa prática, principalmente para os transtornos mais graves, né? Esquizofrenia, bipolaridade, é muito comum esses pacientes estarem em uso de antipsicótico. Então, além da doença em si, do estilo de vida dessa pessoa, que muitas vezes predispõe a um risco cardiovascular maior, as próprias drogas que ela utiliza para tratar o transtorno também podem gerar isso. Então, nesses pacientes é mais importante ainda do que na população geral a gente ter um controle do peso, ter um controle da circunferência abdominal, ter um controle da evolução antropométrica desse paciente. Quando a gente fala, por exemplo, de estabilizadores de humor, lítio tem uma tendência ao ganho de peso. Também pode alterar o metabolismo da glicose. Ácido valproico, que a gente também utiliza como estabilizador do humor, mas que é um anticonvulsivante. Também tem essa tendência importante ao ganho de peso, pode aumentar a resistência à insulina. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas medicações. E quando a gente conversa de diagnósticos diferenciais, eu vou citar uma doença aí que é muito conhecida e que vocês veem muito na emergência, que é a síndrome do pânico. O transtorno do pânico. A pessoa ela chega na tua emergência com uma angina, com uma dor pré-cordial, né? E faz eletro, e faz teste ergométrico e nunca dá em nada. Então um diagnóstico diferencial importante aí para nós, né, com a cardiologia, seria a síndrome do pânico. Então eu espero ter ajudado, espero ter contribuído, aberto um pouco a mente de vocês, né? São assuntos que dá pra gente aprofundar muito, dá pra gente entrar em cada classe de medicamentos, em cada substância vão ter os seus colaterais específicos, mas é só para vocês terem essa noção de que as doenças psiquiátricas em si geram um risco cardiovascular maior, algumas delas, né? E os seus tratamentos também geram, tá bom? Um abraço, até mais e fiquem bem.